Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio desse podcast maravilhoso. Eu sou o Pedro Fernandes e você está ouvindo o Nova York em Jogo. E bora começar logo o nosso rolê por Nova York, porque faz tempo que a gente não troca uma ideia. Bom, depois de exatos 243 dias, ou seja, 8 meses e uma semana, aqui estamos de novo com mais um episódio do podcast. Ano passado eu resolvi começar o podcast exatamente no único mês em que as 6 grandes ligas americanas acontecem ao mesmo tempo. E como eu já disse aqui, Nova York tem 11 times ao todo, com cada um jogando de 3 a 7 vezes por semana, não é brincadeira não. Foram dias muito intensos, corridos e cansativos. Por fim, acabei não conseguindo continuar. Mas estou aqui de novo tentando tocar esse projeto, um dia depois do incrível Super Bowl 56, onde o Los Angeles Rams se sagrou campeão no SoFi Stadium em Los Angeles. Bom, com isso sobraram apenas 4 times para cobrir, já que a temporada da NFL acabou ontem à noite, a temporada da MLB terminou em novembro, mas até agora não começou, inclusive existe uma chance de que não comece tão cedo. A gente vai falar mais sobre isso hoje. As temporadas da WNBA e MLS também estão em suas off-seasons, que é o período entre as temporadas. De agora até o final de fevereiro, teremos apenas 4 times defendendo Nova York, Knicks e Nets pela NBA e Rangers e Islanders pela NHL. Então vamos para o que interessa, porque muita coisa aconteceu nesses últimos meses. Descendo agora do trem na Penn Station, que fica exatamente aqui embaixo do Madison Square Garden, porque nós vamos falar sobre os Knicks. Da última vez que eu estive aqui, os Knicks acabavam de ser eliminados pelo Atlanta Hawks, ainda na primeira rodada dos playoffs. Desse dia até a temporada começar de novo para o time, foram 3 meses de descanso, treinamento e também de movimentações interessantes. Enquanto a maioria dos jogadores renovou com o time, pensando em mais uma temporada promissora, 2 novos chegaram para fortalecer o elenco. Kemba Walker, vindo do Boston Celtics, e Evan Fournier, do Charlotte Hornets. Nesse período de off-season também tivemos o draft, que é quando novos jogadores são selecionados pelos times para então se tornarem profissionais, nos casos dos universitários. O draft também serve para selecionar jogadores que já atuam como profissionais, porém em outros países. Na primeira rodada, com a escolha de número 25, os Knicks escolheram o ala armador Quentin Grimes, da Universidade de Houston. A temporada regular começou no dia 19 de outubro de 2021, com o time tendo ali um ótimo início de temporada. Porém, de lá pra cá, o time não conseguiu manter o ritmo e desde então vem fazendo uma temporada bastante irregular, com 25 vitórias e 32 derrotas, ocupando a 10ª colocação da Conferência Leste. Para se ter uma noção, o último jogo dos Knicks que aconteceu na última sexta em Portland, o time perdeu para o Trail Blazers por 112 a 103, depois de estar liderando a partida por 23 pontos já no terceiro quarto, é inacreditável. Bom, de hoje até o próximo episódio, os Knicks vão fazer 2 jogos. Hoje à noite, o time recebe o Oklahoma City Thunder aqui mesmo no Garden, às 9h30 horário de Brasília. O jogo não vai ter transmissão oficial para o Brasil. Já nessa quarta agora, dia 16/2, os Knicks jogam novamente em casa, mas dessa vez contra o rival de cidade, o Brooklyn Nets. O jogo vai acontecer também às 9h30 da noite, com transmissão oficial para o Brasil pela ESPN, que também está lá no serviço de streaming Star Plus do grupo Disney. E já que falamos dos Nets, vamos partir para o Brooklyn, porque muita coisa aconteceu por lá desde o início da temporada. Os Nets estão vivendo um turbilhão de emoções nos últimos 5 meses. Para começar bem a temporada, a primeira porrada veio por parte do Kyrie Irving. O jogador, que é bastante conhecido por suas polêmicas, em outubro anunciou que não tinha se vacinado contra a Covid-19 e que manteria o seu posicionamento. Isso acabou gerando um estresse gigantesco, não só para os Nets ou para a NBA, mas para os Estados Unidos de uma forma geral. Com esse posicionamento, os antivacina acabaram ganhando força e mais voz, por mais incrível que isso possa parecer. O jogador seguiu desfalcando o time até o dia 5 de janeiro, dia em que finalmente estreou na temporada. Depois de perder 35 jogos, Irving entrou em quadra contra os Pacers em Indiana. E assim segue, jogando apenas os jogos fora de Nova York, uma vez que é obrigatório ter pelo menos uma dose da vacina para disputar jogos dentro do estado. Outro problema foi a lesão do Kevin Durant, a principal estrela do time, que se machucou no dia 15 de janeiro agora desse ano e segue fora até hoje. Quase um mês desfalcando o time. Durant sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o New Orleans Pelicans. O jogador, que também vai ficar de fora do jogo das estrelas, segue em recuperação. Fica a nossa torcida aqui para que ele se recupere logo e volte a dar alegrias para os torcedores do Brooklyn. E por último, mas não menos importante, semana passada James Harden, o Barba, deu adeus para os Nets e partiu para a Philadelphia 76ers, seu 4º time na liga, onde vai fazer dupla com o candidato a MVP Joel Embiid. Na troca, os Nets receberam Ben Simmons, Andre Drummond e Seth Curry, que é o irmão mais novo do Stephen Curry dos Warriors. Essa saída deixou o time ainda mais desgastado, já que o trio principal, Durant, Harden e Irving, disputou apenas 16 jogos na temporada, depois de serem cotados como um dos favoritos a disputarem uma vaga nas finais da NBA.
Apesar dos pesares, o time segue fazendo uma campanha positiva, com 29 vitórias e 27 derrotas, ocupando ali a 8ª colocação da Conferência Leste. De hoje até o próximo episódio, os Nets vão fazer 2 jogos. Hoje à noite, os Nets recebem aqui no Barclays Center o Sacramento Kings às 9h30 da noite, horário de Brasília. O jogo não terá transmissão oficial para o Brasil. Já na quarta, como eu disse enquanto estava lá no Garden, os Nets vão até Manhattan para enfrentar os Knicks. O jogo vai acontecer às 9h30 da noite, com transmissão oficial para o Brasil pela ESPN, que, lembrando, também está no serviço de streaming Star Plus do grupo Disney. E aproveitando que já estamos aqui no Brooklyn, vamos falar também sobre o New York Liberty. A temporada da WNBA segue na off-season, que só vai acabar no dia 7 de maio, quando o time de Nova York estreia na temporada 2022 contra o Connecticut Sun, aqui mesmo no Brooklyn. As Liberty fizeram uma boa campanha, chegando nos playoffs, porém, já na primeira rodada ali, o time foi eliminado pelo Phoenix Mercury, que faria a grande final contra o Chicago Sky, que se sagrou campeão já na primeira temporada da estrela Candace Parker, que jogou no Los Angeles Sparks por 12 temporadas e conquistou um título por lá. A maior movimentação do time nessa off-season foi a troca de técnico. O Walt Hopkins foi demitido e em seu lugar chegou Sandy Brondello, que conquistou o título em 2014 com o Phoenix Mercury. Agora nos resta aguardar os quase 13 meses que ainda faltam para o início da temporada. Daqui eu iria para o Yankee Stadium no Bronx, mas como a temporada do beisebol também continua na off-season, vamos voltar para Manhattan. A viagem de volta para o Garden é rápida, mas dá tempo de falar um pouquinho sobre a conturbada off-season da MLB. Em 2021, Yankees e Mets fizeram temporadas bastante instáveis, mas apesar disso, o time do Bronx ainda conseguiu passar para os playoffs. O sonho do título, porém, acabou cedo, já que os Yankees foram eliminados pelo Boston Red Sox no jogo de Wild Card, que é o jogo que define a última vaga para a primeira fase. Todas as ligas possuem a partida de Wild Card, que aqui no Brasil a gente conhece pelo termo repescagem. Essa partida serve para aqueles times que não foram bem o suficiente para se classificarem direto, mas que também não foram ruins o suficiente para ficarem de fora da pós-temporada. Uma vez desclassificados, começou um período tenso, onde vários jogadores ali foram fazendo suas movimentações, uns renovando com o time, outros partindo para novas cidades, atrás do tão sonhado título da World Series. Do lado dos Yankees, talvez a saída mais sentida tenha ficado por parte do arremessador Corey Kluber, que jogou apenas uma temporada em Nova York. Corey teve um bom começo, porém se machucou com menos de 2 meses de temporada. A lesão o deixou parado por 3 meses. Apesar de ter disputado apenas 16 jogos com a lendária camisa dos Yankees, Corey conquistou seu primeiro no-hitter na carreira. O no-hitter é quando um arremessador, ou pitcher, se você gosta de falar os termos em inglês, arremessa durante um jogo inteiro sem ceder nenhuma rebatida para o time rival. No-hitter é algo raro no beisebol. Para se ter uma ideia, desde 1999 um arremessador dos Yankees não conquistava um no-hitter para o time. Esse foi apenas o 12º no-hitter dos Yankees em quase 120 anos de história do time. Nessa off-season, o clube acertou com o Tampa Bay Rays por 1 ano. Os Yankees acertaram a renovação do técnico Aaron Boone, que estava no comando do time há 4 anos. Boone tem até o momento 328 vitórias e 218 derrotas no comando do time. Já do lado do time do Queens, o New York Mets, a situação foi um pouco mais complicada. O time não passou para os playoffs, mesmo com um elenco bastante promissor. A off-season foi marcada pela partida do arremessador Noah Syndergaard, que defendeu os Mets por 6 anos. Além disso, outro grande jogador do time a partir foi Javier Baez, um dos grandes shortstops da liga na atualidade. Baez chegou nos Mets no meio da última temporada. Com pouco tempo de adaptação, o Baez não fez uma grande diferença no time não. O jogador que atuou pelo Chicago Cubs por 7 temporadas, vencendo a World Series de 2016, foi contratado pelo Detroit Tigers. Apesar das despedidas aí que eu falei, uma ótima notícia para os Mets foi a chegada do excelente arremessador Max Scherzer. O jogador defendeu o Los Angeles Dodgers na última temporada. Antes, jogou no Washington Nationals por 6 anos, conquistando a World Series de 2019 ao lado do catcher brasileiro Yan Gomes. Scherzer vai fazer companhia com o também excelente Jacob deGrom, principal arremessador dos Mets. E fechando com as novas contratações no Queens, chega na equipe o novo técnico, porém veterano Buck Showalter, que esteve no comando do Baltimore Orioles por 8 temporadas. Bom, a viagem aqui está terminando, a gente está chegando de volta no Garden e vamos mudar de assunto então, vamos falar sobre hockey, vamos falar sobre o New York Rangers. O time vem fazendo uma temporada incrível, ocupando a 5ª colocação da Conferência Leste, com 64 pontos. Vale dizer aqui que na NHL, o que conta mais para a classificação, mais do que é o número de vitórias, é a quantidade de pontos que um time tem. Para exemplificar, os Rangers até o momento têm 47 gols marcados e 30 vitórias. Esses dois números somados dá 77. Subtraindo o número de derrotas do time, que é 13, chegamos ao número da pontuação do time, que é 64. Essa é a primeira temporada do técnico Gerard Gallant, que assumiu o cargo após a demissão de David Quinn.
Gerrard já mostrou nessa primeira metade da temporada que consegue levar o time longe nos playoffs. Nos resta agora acompanhar o restante da temporada e ver como é que o time vai sair com esse novo técnico. De hoje até o próximo episódio, os Rangers vão fazer 3 jogos. Amanhã, terça-feira, dia 15, o time recebe no Garden o Boston Bruins às 19 horas, horário de Brasília. Na quinta, dia 17, o time segue no Garden, mas dessa vez contra o Detroit Red Wings às 19 horas, também horário de Brasília. No domingo que vem, dia 20, o time vai até o Canadá para enfrentar o Ottawa Senators no Canadian Tire Center às 17 horas, horário de Brasília. Nenhum dos jogos vai ser transmitido de forma oficial para o Brasil. E aproveitando aqui o assunto, vamos falar sobre o primo pobre dos Rangers, o New York Islanders, que não vem fazendo uma boa temporada. O time soma 42 pontos com 42 gols marcados, 17 vitórias e 19 derrotas. Esse é um grande contraste se a gente for comparar a temporada atual com a passada, onde os Rangers fizeram um ano bem medíocre, sem alcançar uma vaga nos playoffs, enquanto os Islanders não só conquistaram essa vaga, como foram bem longe na pós-temporada. O time que joga agora no seu novo ginásio, o UBS Arena, localizado em Elmont, próximo ali do Queens, eliminou nos playoffs da temporada passada o Pittsburgh Penguins na primeira rodada e o Boston Bruins, dois dos grandes favoritos ao título. Porém, nas semifinais da Stanley Cup, os Islanders acabaram caindo para o todo-poderoso Tampa Bay Lightning, que é o atual bicampeão da NHL. De hoje até o próximo episódio, os Islanders vão fazer 3 jogos. Amanhã, terça, dia 15, o time enfrenta o Buffalo Sabres no KeyBank Center em Buffalo, às 19 horas, horário de Brasília. Na quinta, dia 17, o time volta para casa e recebe o Boston Bruins às 19h30, horário de Brasília. E no próximo domingo, dia 20, o time segue na UBS Arena para receber o Montreal Canadiens às 14 horas, horário de Brasília. Nenhum dos jogos vai ser transmitido de forma oficial para o Brasil. Inclusive, vale dizer aqui, sempre que eu falar o horário de um jogo, não vai ser o horário local lá da cidade onde eles estiverem jogando, seja nos Estados Unidos ou no Canadá. Vai ser sempre o horário de Brasília, que é o que vale aqui pra gente. Agora bora bater perna até o Central Park e conversar sobre futebol. O New York Red Bulls fizeram uma boa temporada e passaram para os playoffs, porém foram eliminados ainda na primeira rodada para o Philadelphia Union. E é só isso mesmo que você vai ter de informação recente sobre o time, porque nós vamos falar mesmo do mais novo campeão da MLS, o New York City Football Club, isso mesmo. O NYCFC se sagrou campeão da temporada 2021, o primeiro título do clube que nasceu em 2013. O time sequer tem um estádio próprio, que, lembrando, faz os seus jogos de casa no Yankee Stadium, porém já tem uma taça de campeão para chamar de seu. A grande final foi no dia 11 de dezembro, quando o time de Nova York enfrentou o Portland na casa do rival. Depois de ficarem empatados por 1-1 no tempo normal, o time foi para os pênaltis, onde o NYCFC levantou o caneco marcando 4 gols contra 3 dos Timbers. A próxima temporada está chegando, tendo início ali no dia 26 de fevereiro, porém o atual campeão fará sua estreia apenas no dia 27 de fevereiro contra o Los Angeles Galaxy, no Dignity Health Sports Park, em Los Angeles. E já que estamos falando de futebol, vamos falar então sobre o futebol americano. Os Jets e os Giants não passaram para os playoffs nessa última temporada. Na verdade, não só passaram para a pós-temporada, como fizeram campanhas vergonhosas. Bom, agora teremos aí quase 8 meses de off-season para acompanhar as movimentações que os times nova-iorquinos farão. Mas vamos falar de coisa boa? Ontem à noite aconteceu o Super Bowl 56 no SoFi Stadium, em Los Angeles. Apesar das piadas que estão rolando aí na internet, o nome do estádio não é Sofá, mas sim SoFi, S-O-F-I, SoFi. Pelo segundo ano seguido, um time disputou o Super Bowl no seu próprio estádio e pelo segundo ano seguido, o time da casa levou o título. Na temporada passada, o Tampa Bay Buccaneers conquistou o título em pleno Raymond James Stadium, em Tampa, contra o Kansas City Chiefs. Ontem foi a vez dos Rams, que enfrentou o Cincinnati Bengals e se sagrou campeão da temporada 2021-2022. Joe Burrow, quarterback dos Bengals, sofreu muito com a forte defesa dos Rams, que conta com os dois monstros Aaron Donald e Von Miller, que, diga-se de passagem, foi o MVP do Super Bowl 50, quando os Broncos bateram os Panthers sob o comando do Peyton Manning, ou como diria o Rômulo Mendonça, o peitão da massa. Apesar do castigo que a defesa de LA impôs sobre o time de Cincinnati, o destaque ficou por conta do ataque e mais especificamente da dupla Matthew Stafford e Cooper Kupp, que marcaram juntos 2 touchdowns. O Odell Beckham Jr., e citando aqui de novo o Rômulo Mendonça, o Odell me engravida ou Odellzão da massa, também deixou dele sendo o touchdown que abriu o placar da partida. Infelizmente ele acabou lesionando o joelho ainda na primeira metade da partida e teve que ser substituído. O show do intervalo foi uma verdadeira homenagem não só ao hip hop, mas também à cidade de Los Angeles.
Como esperado, rolou também uma homenagem ao Tupac, ou Tupac, né? Depende aí de como é que você chama ele, rapper lendário que foi assassinado em 1996. A apresentação contou com Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar e ainda uma participação surpresa do 50 Cent. O show marcou o retorno do estilo musical ao mundialmente famoso show do intervalo do Super Bowl, onde não dava as caras, como é que eu posso dizer, de forma protagonista desde 2011. Em 2014, no Super Bowl 48, a rapper americana Missy Elliott, ela fez uma apresentação no show do intervalo, mas quem de fato estava comandando o show ali foi a Katy Perry, que é uma cantora pop. Por fim, o placar ficou em 23-20 para os Rams, com destaque para o último lance do jogo. Para os Bengals, restava uma última tentativa de avançar no campo e tentar o empate. Faltando cerca de 40 segundos para acabar o jogo, foi dado o snap. Joe Burrow demorou um pouco mais do que devia com a bola na mão e acabou tomando um sec do tanque de guerra do Los Angeles, Aaron Donald. O jogador havia perdido o Super Bowl 53 para os Patriots de Tom Brady em 2019. Essa foi a segunda chance dos Rams em 4 anos de disputarem um Super Bowl e fizeram por merecer dessa vez. Agora nos resta esperar aí o que vai acontecer nos próximos quase 8 meses, quando os times se movimentam em meio a contratações, renovações e demissões de jogadores e de equipe técnica também. Fica aqui a nossa torcida para que a comissão técnica dos Jets e dos Giants façam escolhas sábias para a próxima temporada. Então é isso, queridos ouvintes e queridas ouvintas. Na semana que vem, com fé em Deus, teremos o nosso episódio de número 4, trazendo mais resultados e notícias dos nossos times nova-iorquinos. Eu espero do fundo do meu coração conseguir postar sempre às segundas-feiras. Antes, o podcast ele saía às 11 da manhã nas sextas-feiras, mas eu vou testar agora um novo dia e sem definir um horário fixo para ver se eu consigo levar esse projeto mais adiante. Aos poucos nós vamos ajustando até chegar num horário legal. Se você ouvinte me tem aí nas redes sociais, por favor me dá um feedback do que você está achando do formato e também de que dia e hora você acha que é legal para o programa ir ao ar. Espero que você tenha curtido esse episódio. Um grande abraço e até lá. Valeu!